Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Vamos para mais uma aula de física. Hoje falaremos sobre medidores elétricos. Se você tem um pouquinho de dúvida ainda sobre associação de resistores, clica no card que vai aparecer para você aqui, para você poder ir lá e dar uma revisada nessa aula. Mas se você já está seguro, vamos entender como é que alguns equipamentos são conectados em circuitos para fazer as medições. Um assunto muito importante. E para quem está se preparando para as provas futuras, como o Enem, por exemplo, aproveita, porque cai bastante no Enem, ok? Vamos lá para a nossa aula então? Então vamos! Muitas vezes nos deparamos com alguns circuitos onde é necessário fazer medições bem específicas em alguns pontos. É para isso que existem os medidores elétricos. O mais comum deles é o galvanômetro. Ele tem um ponteiro, ele é um aparelho do tipo analógico. Ele indica a presença da corrente elétrica em um circuito. Porém, o multímetro, principalmente o multímetro digital, ele consegue medir com precisão a corrente elétrica, tensão, resistência elétrica, dentre outros dados. Se configurarmos o multímetro para a função amperímetro, ele vai medir a corrente elétrica, daí o nome. Amperímetro vem de ampere, a unidade de medida da corrente elétrica. O amperímetro deve ter a menor resistência interna possível. Quando fazemos exercícios teóricos, trabalhamos com o amperímetro ideal, aquele onde a resistência interna é nula. Isso garante que em um circuito toda a corrente elétrica passa por ele e não sofra nenhuma alteração. O amperímetro tem que ser ligado em série com o resistor e com a fonte de alimentação. Veja o esquema. Ali eu tenho um amperímetro, uma bateria e um resistor. No esquema temos um amperímetro, uma bateria e um resistor. Vamos ligar os terminais da bateria no resistor e depois o resistor até o amperímetro. No outro polo, da mesma forma, vamos passar do amperímetro para a pilha. No esquema, o resistor está ligado ao polo positivo da bateria. Apenas a título de ilustração. Vamos ver como ficaria o esquema dessa ligação. Dessa forma. Esse A representa o amperímetro. Toda vez que aparecer num circuito, saiba que é esse tipo de medidor. Note que ele está em série com o resistor, assim como realmente deve ser, para que ele possa medir a corrente elétrica do circuito. Você vê aí o sentido da corrente elétrica, saindo do potencial maior para o menor. Note então que toda a corrente passa pelo amperímetro. Já o voltímetro é um aparelho usado para medir a tensão elétrica. O voltímetro tem que ter uma resistência interna muito grande. Quando trabalhamos com problemas teóricos, nós dizemos que o voltímetro ideal tem a resistência interna infinita, de modo que a corrente elétrica não passe por ele. Ele vai medir apenas a diferença de potencial nos terminais do resistor. Ele deve ser ligado em paralelo a esse resistor. Novamente temos o esquema do nosso voltímetro, um resistor e uma bateria. Para ser ligado em paralelo, eu tenho que puxar um fio para o resistor e nesse mesmo terminal o fio tem que ir na bateria. Do outro lado, o mesmo jeito. Como fica o esquema desse circuito? Dessa forma. Aqui temos a diferença de potencial, representando a bateria, o símbolo do resistor e esse V, que indica o aparelho voltímetro. Toda vez que você vê no circuito, saiba que é isso que ele representa. Como ficaria o sentido da corrente elétrica nesse circuito? Note que sai do potencial maior e sobe. Quando ela chega nesse ponto azul, se aqui, no lugar desse voltímetro, fosse um resistor, sabemos que a corrente elétrica se dividiria parte para esse resistor, parte para esse aqui. Mas não é um resistor, é um voltímetro.
E um voltímetro ideal tem resistência interna infinita. Logo, ele não vai receber nenhuma corrente elétrica. Lembra? A corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Então, se ele tem uma resistência infinita, nada de corrente para ele. Já vir tudo para cá. Isso garante que o voltímetro não receba corrente elétrica e registre apenas a diferença de potencial nos terminais do resistor. Logo, o que acontece com a corrente passa só pelo resistor R. E assim fecha o circuito. Por fim, o ohmímetro. A função do ohmímetro é apenas medir a resistência elétrica. Ele não pode estar conectado a nenhuma fonte. Então, você vai pegar o seu medidor, configurado em ohmímetro, e vai conectar aos terminais do resistor. Pronto, simples assim. Temos esse esquema representando um ohmímetro. Vamos ver agora alguns exemplos. Primeiro exemplo. Nos circuitos a seguir, determine as leituras dos medidores. Considere-os como ideais. Então eu tenho aí um circuito que representa alguns resistores, uma fonte de alimentação e eu preciso verificar também qual a medição em cada um desses aparelhos. Pode ficar um pouco complicado a gente analisar esse circuito com esse monte de informações. Vou limpá-lo um pouquinho, tirando os medidores elétricos, para nós percebermos que é um circuito simples. Todo mundo ali está em série. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse circuito, eu vou determinar a resistência equivalente dele. Já que é em série, 6 mais 4 mais 8. Então, sua resistência equivalente dá 18. Eu também posso calcular a corrente total do circuito, porque pode ser que eu tenha algum trecho onde o medidor vai registrar essa corrente total. O total igual a R total vezes I total. O total, a fonte me dá dizendo que é 72 volts. Foi o que forneceu aqui o valor dessa fonte de alimentação, essa fonte de tensão. O resistor equivalente, que é o total, 18. Se eu passo dividindo, eu terei a corrente total de 4 amperes. Esse é o caminho da corrente elétrica. Como estão todos em série, a corrente é a mesma. 4 amperes passa por todos os resistores. Então, se eu voltar agora os elementos, lembrando que a corrente total vale 4 amperes, e você observa, por exemplo, aquele medidor. Ele vai medir exatamente os 4 amperes. Porém, agora temos que observar que esses resistores estão em série, então a tensão não é a mesma. Cada um pode ser que tenha uma tensão diferente. Vamos calculá-la. Usando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, podemos calcular o valor da tensão no resistor de 6 ohms. 6 vezes 4, já que a corrente elétrica é a mesma, vai dar 24 volts. De forma parecida, podemos fazer isso lá em cima, naquele resistor de 4 ohms. U igual a R vezes I, U igual a 4, que é o valor da resistência, vezes 4, que é o valor da corrente elétrica. Dá 16 volts. Portanto, esse outro, posso usar o mesmo procedimento, já que a resistência dele é 8, 8 vezes 4, 32. Uma outra forma de você fazer o cálculo desse último resistor é pensar o seguinte: já que eu tenho uma tensão de 72 e esse aqui vale 24 e esse aqui vale 16, logo sobrariam 32 para poder fechar os 72 daqui. Mais um, para nós observarmos. Esse aqui, aparentemente, está todo mundo em paralelo. Eu vou dar uma limpada nesses medidores, só para a gente observar os resistores, como é que eles estão configurados. E realmente, quando eu limpo, vocês vão notar que todos os resistores estão em paralelo. Logo, posso calcular a resistência equivalente. Vou fazer esses dois primeiro, em paralelo. 12 e 6
faço por produto e soma, vai dar 72 dividido por 18, que é igual a 4 ohms. E agora eu faço 4 com 4. Já que eles são iguais, eu faço produto e soma, ou então a forma mais simples, já que eles são iguais, é só dividir pela quantidade de resistores. São 2, então é 4 dividido por 2, que dá 2 ohms. Com base nisso, eu já posso calcular a corrente total do circuito. U total igual a R total vezes I total. O total é o valor da fonte de tensão, 96. Resistência total é equivalente, que é 2. Quando eu passo dividindo, eu tenho uma corrente elétrica total de 48 amperes. Vamos agora calcular a corrente elétrica em cada um desses resistores. Mas aí um detalhe, ele também pede a tensão em V1 e V2. Como nós sabemos, todos esses resistores estão em paralelo. Logo, não há divisão de tensão. A tensão é exatamente a mesma. Logo, 96 volts. Com base nessas informações, eu posso calcular agora cada uma das correntes elétricas que atuam em cada um desses resistores. Vamos traçar o caminho dessa corrente. Sai com 48, quando chega naquele ponto, ela vai diminuir, passando a corrente I1 passa pelo resistor de 4 ohms, a corrente I2 passa pelo resistor de 6 ohms e a corrente I3 passa pelo resistor de 12 ohms. Olha só, esse A4 ele está no final do circuito e ele então é percorrido pela corrente total, pela corrente de 48 amperes. Então já temos uma informação importante, o A4 está resolvido, é 48 amperes. Vamos fazer do A1. Usando a lei de Ohm, o 1 igual a R1 vezes I1. O 1 é 96, R1 é resistência, 4. Dividindo 96 por 4, eu tenho a corrente elétrica de 24 amperes. Lá no resistor de 6 ohms, vamos ver a corrente que passa por ele. O 2 igual a R2 vezes I2. O 2 é 96, R2 é 6, fazendo a divisão, e 2 igual a 16 amperes. Agora, finalmente, o último resistor de 12 ohms, o 3 igual a R3 vezes I3, 96 dividido por 12 dá 8. Também podemos resolver assim, ó. Já que a corrente total é de 48, na primeira tem de 24, na segunda de 16, falta 8. Se eu subtrair 24 e 16 da corrente total, que é 48. Agora uma associação mista. Vamos ver como a gente resolve isso. É sempre importante você verificar o que está pedindo. Quando eu olho, por exemplo, para esse medidor A1, ele está no final do circuito. A gente percebe que a corrente elétrica sai aqui do potencial maior, passa por esse de 6, quando ela chega nesse ponto ela se divide, vai para um de 40, outro de 10. Aqui nesse ponto ela se une de novo e passa por esse cara aqui, ó. Ou seja, a corrente elétrica que passa pelo A1 é a corrente elétrica total. E eu só encontro a corrente elétrica total se eu calcular a resistência equivalente e aplicar a lei de Ohm com essa tensão. Então vamos achar a resistência equivalente. Primeiro, esse trecho que está em paralelo, 40 e 10, eu resolvo por produto e soma. 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. 400 por 50 vai dar 8 ohms. Então agora como é que ficaria a resistência equivalente? Já que eu tenho nesse trecho já resolvido 8 ohms, que está em série agora com esse de 6 ohms. 6 mais 8 dá 14 ohms. Calculando a corrente total, U total igual a R total vezes I total. U total é 140.
I total é 14. Isso vai nos dar uma corrente elétrica total de 10 amperes. Vamos guardar esse valor. Logo, como já tínhamos dito, esse A1 vai registrar a corrente elétrica de 10 amperes. A intensidade da corrente elétrica que passa por esse resistor aqui, ó, esse de 6, também é de 6 amperes. Como é que eu sei? Porque ela parte daqui, ó, total, total, total. Então, chegando aqui, ainda total. Então, a tensão naquele resistor é igual a R vezes I. Eu chamei de U de V porque é a tensão registrada por esse voltímetro V. Então, vamos lá. A corrente elétrica é 10, a resistência é 6, portanto, a tensão é de 60 volts. Agora, fiquem muito atentos com um detalhe. Sabemos que a associação em série é uma associação onde vai se dividir a tensão elétrica. Então, se ele recebe 140 volts de uma fonte e aqui já foi, podemos dizer, utilizada 60, vão sobrar quantos volts para o final? Se tudo é 140 e nesse resistor já foi utilizado 60 volts, vão sobrar 80 volts para o restante do circuito, ou seja, para essa parte aqui. Como esses resistores aqui estão em paralelo, significa que cada um deles vai receber essa tensão de 80 volts. Agora que eu já conheço a tensão e sei o valor de cada resistência, eu consigo tranquilamente calcular o valor da corrente elétrica. Para isso basta eu aplicar a lei de Ohm. Lá no A2, o 2 igual a R2 vezes I2, eu vou ter 80 para a tensão e 40 para a resistência, logo, minha corrente elétrica de 2 amperes. Não precisa fazer conta complicada agora para perceber que aqui vai ser 8, por quê? Tudo tem 10. Já se dissipou 2 nesse primeiro resistor, sobrou 8 para cá. Mas quem quiser fazer a conta, é só jogar na lei de Ohm, que vai dar 8 amperes. Próximo exemplo. No circuito abaixo, o amperímetro pode ser considerado ideal. Calcule a leitura do amperímetro quando for aplicada uma diferença de potencial elétrico de 48 volts nos terminais A e B do circuito. Essa é um pouquinho mais longa, então vamos com calma, que aí a gente consegue resolver esse problema. Vamos marcar os pontos e abrir o circuito. Então, ponto de A para B, marcando agora os pontos C, D. Como aqueles pontos estão em série, vou ir direto para o E e depois o ponto F. E assim marcaremos no circuito de A para B os pontos C, D, E e F. De A para C, tem um de 2 ohms. De C para D, outro de 2 ohms. Entre D e E, tem um de 2, outro de 1, o amperímetro e um de 3 ohms. Entre E e F, tem um de 1 ohm e de FB, um de 1 ohm também. Claro que as conexões intermediárias também, de C para F, tem aquele ali de 6. E também de D para E, tem outro resistor de 6. Temos agora um circuito relativamente mais simples do que o anterior. E agora podemos calcular a resistência equivalente. Lembrando que a tensão total já foi fornecida, de 48 volts. Agora vamos ao procedimento de calcular a resistência equivalente. Naquele trecho ali, ela é 6, porque é 2 mais 1 e 3. Agora eu tenho 6 e 6 em paralelo, que vai dar 3 ohms. 6 por 2 dá 3. Agora eu tenho 2, 3 e 1 ohms. Somando dá 6, porque estão em série. Finalmente, em paralelo com o de baixo, 6 e 6 vai dar 3 ohms. Que eu somando com os outros dois resistores, o de 2 e o de 1, me dá uma resistência equivalente de 6 ohms. Com base nisso, eu consigo calcular a corrente total do circuito, apenas dividindo 48 por 6
que vai dar 8 amperes de corrente total. Vamos pensar agora no circuito, onde isso vai implicar. Os dois resistores, o de 2 e o de 1, estão submetidos a essa corrente total. Então vamos calcular a tensão sobre eles, já que eles estão em série com o restante. O primeiro, aplicando a lei de Ohm, vai dar 16 volts. E o último, aplicando a mesma lei, encontraremos 8 volts. Bem, se tudo tem 48 volts, se eu descontar o 16 do primeiro e o 8 do segundo, eu terei 24 volts que vão sobrar para aquele meio de circuito. Como está em paralelo, cada um daqueles ramos vai ter 24 volts. Com base nisso, eu posso calcular a corrente elétrica naquele resistor de 6 ohms, ou seja, é igual a 4 amperes. Se nós tínhamos 8 amperes e na parte de baixo tem 4, sobram 4 para a parte de cima. Isso vai nos ajudar com o restante do cálculo. Vou apagar essa parte que já fizemos e vamos agora nos concentrar exatamente naquele trecho que sobrou ali. Principalmente naqueles dois resistores que estão sozinhos, o de 2 e o de 1, que estão só. Vamos calcular a tensão neles e verificar o que sobra para o restante do circuito. 2 vezes 4 é igual a 8 volts. Novamente, U igual a R vezes I, e agora eu vou ter 1 vezes 4, que é igual a 4. Tudo era 24 volts. Descontando 8 e descontando 4, sobram então 12 volts para o restante do circuito, naquela parte destacada ali. Então, sabendo que tudo recebe 12 volts, já que estão em paralelo, aquela parte marcada é um resistor em série de 3 resistores, 2 mais 1 mais 3, resistência equivalente de 6 ohms. Calculando agora a corrente elétrica ali, sabendo que a tensão é de 12 volts, eu terei 12 igual a 6 vezes I. Portanto, o trecho inteiro vai ter 2 amperes de corrente elétrica, porque está em série. Logo, também o nosso medidor elétrico vai medir 2 amperes. Vamos olhar agora os medidores elétricos com um olhar mais prático. Vamos conhecer os equipamentos. Temos aí na imagem um multímetro digital. Ele tem uma simbologia, tem símbolos, tem desenhos impressos na sua superfície. Essa ferradura indica a função ohmímetro, vai medir resistência elétrica. Esse símbolo é um de voltímetro para a função alternada, quando formos medir tomadas e fios ligados à rede elétrica. Por sua vez, esse outro símbolo com tracinhos é a função voltímetro na tensão contínua, para pilhas, baterias e outras fontes de tensão contínua. Da mesma forma que o A, com o tracinho, é a função amperímetro de corrente contínua. E com o tio, uma ondinha, tomadas também e fios ligados à rede elétrica quando eu quero medir o amperímetro. Essa função continuidade, ela vai apitar, vai emitir um sinal sonoro quando tiver um circuito por onde passa toda a corrente elétrica, sem resistência nenhuma ou com resistência muito baixa. Há também o medidor de capacitância, é usado em capacitores elétricos. Há outras funções, mas vamos deixar essas daqui, são as mais importantes. Aí está a imagem de um multímetro digital, o botão liga-desliga. Esse é um botão hold, alguns têm, que é o bloqueio do visor. Alguns também têm um botão da luz do visor. E o seletor de funções. O seletor de funções geralmente ele é padrão para quase todos os multímetros. E aí as portas e os dos cabos, onde são conectados os conectores elétricos, os cabos elétricos. A porta COM sempre tem que ter um cabo conectado aí. Ele faz a comunicação com a interface do aparelho. Esse botão, pelo símbolo que ele apresenta, tem aqui um V, uma ferradura, que é uma ômega,
e o Hz, que é em Hertz. Então, nesse caso, essa vai servir para medir a tensão, a resistência e a frequência. Ali eu tenho miliamperes. Vai ser usado para medir corrente elétrica de baixa intensidade. Por sua vez, um de 10 amperes para corrente elétrica de alta intensidade. Por exemplo, eu quero configurar um multímetro para medir uma tensão contínua, da qual temos absoluta certeza que não chega a 100 volts. Então eu vou pegar o multímetro, vou girar o seletor dele para a posição, vou conectar um cabo na porta COM e o outro cabo nesse borne aqui, nessa entrada. Por quê? Porque está indicando tensão. E observe também para onde nós movimentamos. Ó. Já que a tensão é contínua, eu coloquei ele aqui, ó, próximo de 200, com a função contínua. No segundo exemplo, quero configurar um multímetro para medir uma tensão vinda de uma tomada residencial. Se é tomada residencial, tem que ser alternado. Geralmente, tomada residencial pode ser 110 ou 220 volts, ou seja, de 107 a 127, ou até mesmo passando os 220 volts. Então, eu já coloco aqui, ó, 750, para não ter problema. A conexão é um na porta COM e outro cabo também nesse borne aqui, nessa saída. No terceiro exemplo, eu quero configurar um multímetro para medir uma corrente elétrica diretamente de uma tomada. Se é de uma tomada, é alternado. Então eu conecto um cabo na porta COM e outro ali, 10 amperes, nesse ponto. E aí a configuração do seletor exatamente em corrente alternada, próxima dos 10 amperes. Quarto exemplo, configurar um multímetro para medir uma corrente elétrica em uma pilha. Pilha vai ter baixa corrente. Então eu vou colocar um cabo na porta COM, outro lá no cabinho de miliamperes, e aí a configuração do seletor, corrente contínua, lá próxima dos 200 miliamperes. Nesse exemplo, eu vou pensar assim: eu preciso medir a tensão elétrica em uma fonte contínua, mas não faço ideia do valor. Como configurar o multímetro? Quando a gente não tem certeza do valor da corrente da tensão, você vai configurar o multímetro para o valor máximo. Aí vai reduzindo até você ter uma melhor visibilidade no visor do multímetro. Por exemplo, esse multímetro ali, se eu conectar um cabo na porta COM e outro cabo ali, pronto, está pronto para medir a tensão. E aí observe a escala. Ele está lá em 200 para uma tensão contínua. Mas quando eu olho o visor, ele está um 0,9.7. É estranho, uma medida muito estranha. Então o que eu faço? Vou lá, reduzo um pouco a escala, ele estava em 200, coloco a escala em 20 e ele passa a mostrar isso aqui, 9,74 volts. Configurar um multímetro para medir a resistência elétrica de um resistor. Resistência, eu tenho que mover o seletor lá para a região dos ohms, ali em cima. Você vai girar o seletor no multímetro para o valor máximo e vai reduzindo a escala até encontrar a configuração ideal. E as portas, você vai ter, claro, sempre um na porta COM e outro conectado ali, porque ali também mede a resistência. Olha o símbolo ali do ohm. Muito bem, essa foi a nossa aula sobre medidores elétricos. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço a todos. Bom estudo. Até a próxima. Tchau!